Amém. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de dar aí um like, um amém e inscreva-se nele. Que a palavra de Deus seja o alimento que você precisa neste momento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu gostaria de orar com os irmãos, amém, pedindo que o Espírito e a palavra produzam a vida que precisamos, que nos dê as respostas que precisamos, a fé que precisamos, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós somos teus filhos amados, confiamos na tua bondade e no teu favor. E cremos, Senhor Deus amado, que a tua palavra e o teu Espírito, presentes conosco nesta hora, nos transformarão. Ó Senhor, fala ao nosso coração. Tu, ó Espírito, que conhece a profundeza, as intenções, as palavras de cada um de nós, ministra vida, ministra a instrução que vem do Senhor, de sabedoria, de graça. Nós abrimos o nosso coração, Pai, e a nossa mente para receber a divina semente da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Pai, porque ela é poderosa. O Evangelho é o poder do Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que está aqui para nos guiar e ensinar todas as coisas. Em nome de Jesus. Diga amém. Glórias a Deus, amém. O tema da minha palavra hoje é Paráclitos. Diga Paráclitos. Aleluia, a voz, desculpa aí a falha. Paráclitos. A palavra Paráclitos tem muitos sentidos no original, a palavra da língua grega, que Jesus usou essa palavra assim no plural para falar do Espírito Santo que havia de vir. Então minha mensagem é sobre o Espírito Santo. Aleluia, amém. Amém, sentir e falar sobre ele, a pessoa mais fascinante que você pode, amém, ter na vida, o conselheiro que não erra, a sabedoria infinita, amém, a presença gloriosa de Deus com você. Por que que o Espírito Santo foi nos dado? Para nos colocar na mesma posição que os discípulos de Jesus tiveram. Ou seja, eles andaram com Jesus. Hoje você anda com Jesus no Espírito, amém? Às vezes as pessoas pensam assim, mas se fosse naqueles dias seria mais fácil. Era só tocar em Jesus que o poder sairia. Não, não era só tocar em Jesus. Se você não tivesse fé, como se não tiver fé hoje, nada aconteceria. Porque a fé é invisível. A mulher, entre a multidão, tocou na orla das vestes. Saiu o poder de Jesus. Ele questionou e os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? Ele falou, alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude, poder de mim. Amém? Compreende isso? Aleluia. Então diga, é necessário a fé. Eu preciso crer. Amém? Bem, Deus está com você da mesma maneira que estava com Jesus. Quando Jesus andou sobre a terra, ele era o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava no templo. Não estava lá no templo, ele estava em Jesus. Por isso que Jesus disse, em 3 dias destruirei e reedificarei este corpo, esse templo. Os judeus acharam que se referia ao templo de Salomão. Nada disso, era o seu próprio corpo, porque o Espírito Santo estava no corpo de Jesus. Hoje o Espírito Santo habita no seu corpo, no seu espírito, porque o seu espírito está no seu corpo. Amém? Amém. O Espírito Santo não tem um corpo como nós, ele é um espírito. Deus é um espírito. João, quando olha em Apocalipse o trono de Deus, não ousa defini-lo. Ele diz, é semelhante, não dá para definir aquele que é indescritível. Mas a forma de Deus não é como a nossa forma. O único que tem a sua forma, porque nós temos a imagem e semelhança dele, é Jesus Cristo. Há um corpo humano no céu glorificado, que é Cristo Jesus. Amém? Então você está na mesma categoria, vamos dizer assim, de andar, de ter as experiências, de manifestar a vida e o poder daqueles discípulos que andaram com Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Diga, eu estou na mesma posição que os discípulos de Jesus, então eu posso obter os milagres de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele se coloca ao lado de 2 pessoas, provavelmente um casal, que saía de Jerusalém no dia da ressurreição, domingo, e
estava indo para uma cidade chamada Emaús, que significa banhos quentes, apontando certamente para o fator espiritual que aqueles irmãos precisavam de um banho da palavra para serem de fato transformados. Jesus olha para eles e vê que eles estavam extremamente tristes e pergunta: por que vocês estão com o semblante caído? Por que essa face entristecida? E eles falaram: por acaso você é algum estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu aqui? Jesus de Nazaré, nós achávamos que ele nos ia redimir do domínio dos romanos, mas ele morreu e hoje é o terceiro dia. É fato que alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos coisa alguma, e estavam tristes. E a Bíblia diz que eles foram impedidos de enxergar Jesus. Então Jesus estava fisicamente com eles, mas mesmo fisicamente eles não enxergaram Jesus. Então enxergar Jesus é uma questão do Espírito. A Bíblia diz que ninguém pode chamar a Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. E esse Espírito, Paracletos, está em você. É Ele que nos revela o Cristo, o Pai, é Ele que nos instrui a verdade. A Bíblia diz que Jesus falou dele mesmo, que estava escrito em toda a lei, nos profetas, nos salmos, em Moisés. E eles mesmo assim não discerniram. Jesus entra na casa, lembra da passagem? Ao partir do pão, ele é o pão, aleluia, vivo. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Por que eles não puderam ver Jesus fisicamente? Porque isso nos colocou na mesma categoria, na mesma base. Hoje você vê o Senhor na palavra. Amém? E quem te mostra o Senhor é o Paracletos, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Então nós podemos realizar as obras de Jesus porque nós estamos na posição de Cristo no Espírito. A Bíblia diz que você tem que andar no Espírito. E quando você anda no Espírito, você não vive nas emoções, na dependência da carne. Você mortifica os feitos da carne, você mortifica os desejos pecaminosos do corpo. A chave é andar no Espírito. Aleluia, glórias a Deus por isso. E Jesus, então, quando apresenta para os discípulos o Espírito Santo, ele usa essa palavra Paráclitos. E lá em João, capítulo 14, verso 16, é a primeira menção, são 5 menções na Bíblia desta palavra Paráclitos. Aleluia. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus era o primeiro. Jesus também é o Paráclitos, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia, olha para mim. Então veja, o Espírito Santo está conosco para sempre. Você nunca está só, não existe solidão na sua vida, porque você tem a pessoa mais maravilhosa habitando em você. Você se misturou no Espírito com Ele, se tornou uma só pessoa. Você não pode se separar dele e ele não pode se separar de você. Ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principado, nem potestade, nem anjos, nem poder no presente ou no vindouro pode separar da grande obra que você recebeu o Espírito Santo e se tornou no Espírito um com Ele. Não há derrotas para aqueles que aprendem a ouvir, a seguir, a obedecer o Espírito Santo. Você tem uma pessoa. Deus está com você. O Espírito Santo não tem um corpo, mas ele é uma pessoa. Muitas vezes nos relacionamos com o Espírito Santo como se fosse uma coisa. Oh, dá-me o teu poder, me dá o teu poder, como se o poder fosse o Espírito Santo. Eu sei que ele tem várias figuras na Bíblia que apontam para a sua maneira de agir, para a sua obra. O fogo. João viu como 7 tochas diante do trono de Deus. Ele desceu em forma corpórea numa pomba, quando Jesus foi batizado no Espírito Santo. Ele também é visto como os rios de água viva na Bíblia. Bem, ele tem muitas manifestações, mas ele não é uma coisa. Ele não é um rio, não é um vento impetuoso. Ele não é uma pomba, não é o fogo, nem a água. Ele é uma pessoa. O que define uma pessoa? Uma pessoa é definida por mente, vontade e emoções. Aleluia, você é um ser,
Você tem uma personalidade. O Espírito Santo tem uma personalidade. É por isso que nós podemos entristecê-lo, é por isso que podemos alegrá-lo, e alguns podem até resistir o Espírito Santo, resistir a sua voz. Quando Jesus escreve as igrejas de Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas. 7 é um número de plenitude na terra, mas 7 igrejas apontam para todas as igrejas de todas as épocas, de todos os filhos de Deus. E a palavra comum para todas elas é: o Espírito Santo está dizendo. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, o Espírito Santo está dizendo. O verbo dizer ou diz está no presente, significa que ele está falando, hoje ele está falando com você, agora ele está falando com você, continuamente ele está falando com você, porque ele é o Deus presente para sempre conosco, ele nunca nos deixará, nem em toda a eternidade. Quando Jesus diz que é para sempre, é para sempre. Você já começou a desfrutar das riquezas da vida vindoura, dos céus na terra. Você pode ter a realidade dos céus na terra, em vida abundante, em cura, em longevidade. Você pode ter, porque Deus já está habitando em você. Amém? A morte para nós não é uma perda, é lucro. Para quem fica é uma perda, certamente, você sente falta. Mas a pessoa que está no céu está dançando e pulando diante do trono com Jesus. Aleluia. Amém. Perfeita paz e alegria. Paulo disse: morrer para nós é lucro, não há prejuízo. Amém. Você pode declarar um amém? A outra ocorrência, Jesus fala em João 14 mesmo, mas no verso 26, ele diz: mas o Paracletos, Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia. Bem, o Pai enviará no meu nome. Pedro, explicando a vinda do Espírito Santo, ele diz que quando Cristo foi exaltado à destra do Pai, ele enviou a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo foi enviado porque Cristo foi exaltado. Há 2 recompensas que Cristo obteve, 2 promessas que ele obteve para nós. A primeira promessa, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e ele nos deu o seu nome. Você tem autoridade no nome de Jesus. O nome representa a pessoa. Quando você usa o nome de Jesus, Jesus está em cena. Ele disse: estarei para sempre convosco no nome. E ele recebeu também o Espírito de Cristo foi nos dado. É por isso que você não tem medo, não há escravidão na sua vida, não há temor, não há pecado, não há pecados sexuais, não há pecados de vícios, não há fascinação do mundo que possa te prender, porque você recebeu o Espírito do Filho e não o Espírito do escravo. E esse Espírito, Paracletos, é o Espírito de Jesus. Amém? Que te faz ser como Ele é neste mundo, para realizar a vontade de Deus nessa terra. Ele diz: então o Pai enviará em meu nome, e Ele vos ensinará todas as coisas. Diga: todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Ele vai te ensinar a ganhar dinheiro. Ele vai te ensinar a prosperar. Ele vai te ensinar a ser um bom marido, uma boa esposa. A como multiplicar as suas células. A como você sair da situação em que você se encontra. Ele tem as chaves da sabedoria que abre as portas certas para você. Ele sabe tudo. Isso não é fascinante? Aleluia. Eu gosto de falar, já repeti isso várias vezes, mas foi uma realidade na minha vida. Eu trabalhei numa grande empresa em São Paulo e trabalhava no setor de engenharia. E na inauguração da linha 2, né, desculpa quem não conhece, a linha 2 é a linha paulista do metrô de São Paulo, a linha verde, aliás. É a linha verde, não a linha 2, a linha verde. E aí, bem, e houve lá uma necessidade... E eu trabalhava numa área que cuidava naquela época daqueles bloqueios, sabe? Os bloqueios que a gente passa, põe o bilhete e passa. Eu e mais uma pessoa bem mais velha do que eu trabalhávamos nisso.
e não tínhamos como implantar todo aquele trecho. Havia um projeto muito antigo, recorreram lá à França, porque foram os franceses que haviam feito, e nada funcionou. Não deu certo o contrato, o tempo, o valor era muito alto e era um prazo político. Nós tínhamos que fazer, senão iríamos morrer. Estou brincando, morrer aqui, entre aspas, cortados fora, ok. Bem, e aí eu um dia tive uma ideia, subiu em mim uma ideia, amém, uma ideia. E eu compartilhei com o meu colega e nós fomos para uma reunião muito importante de vários cabeças e autoridades lá da companhia. E aí no meio ninguém tinha solução, a solução tinha que vir de nós, porque nós éramos da equipe da engenharia. E de repente eu falei, eu tenho uma ideia. Mais ou menos assim, todos se levantaram, fecharam as coisas, falaram, que bom, o Gilberto tem uma ideia, que ele se vire com a ideia dele. Bem, foram dias de muita aflição na alma, mas o Senhor me deu tanta graça, eu economizei tanto dinheiro para a companhia. Eram milhares, realmente milhares, na casa mais de centenas de milhares, ok, de reais eu economizei para a companhia, fazendo um projeto, uma coisa que o Senhor me deu ali e, ok, instalei tudo aquilo, tudo certinho. Um dia antes da inauguração, eu estava, me lembro, na estação ali perto da Paulista, uma estação chamada Consolação, diante daquela linha de bloqueios. Eu estava e o departamento, né, de centro de operacional me ligando e dizendo, Gilberto, não tem nada funcionando, nada funciona. E eu olhando aqueles equipamentos fora do ar, uma pressão violenta, várias pessoas da manutenção, da operação, uma agitação, era um prazo político. No dia seguinte era inauguração e tinha que funcionar. Tinha que funcionar, ok? E eu lá parado, de repente eu me volto, me encontro no Espírito. Aquele tumulto eu quietei minha alma e entrei para dentro de mim mesmo, nele, amém, nele que habita no seu Espírito. Eu disse, Espírito, qual a solução? E de repente, me sobe a informação, amém, desculpa forçar a barra para você que não conhece eletrônica. Ele disse, você vai lá e atrasa uma porta lógica em 90 nanosegundos, 90 vezes 10 a menos 9. Amém, ok. E eu, uau! Eu me lembro que peguei, pedi para me trazer ferramentas, fui lá, abri o equipamento, comecei a cortar as coisas, né, para fazer essa alteração. E as pessoas, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu falei, não, o projeto é meu aqui, eu mexo. E aí eu mexi, de repente eu fiz e liguei. Aí me toca o centro de controle e diz, Gilberto, todos os equipamentos de todas as estações, eram 4, entraram em operação. Uau! Amém. Ele conhece todas as coisas. Amém. Ele conhece todas as coisas. Ele é o maior e melhor operador em todas as áreas. Você pode depender da mente do Espírito. Ele está em você. Você tem que aprender a ouvir o Espírito e desenvolver o seu Espírito. Nós precisamos ter uma academia do Espírito. Precisamos ser robustecidos no Espírito. Muitas pessoas vivem no âmbito da alma, no âmbito do natural. Você não é uma pessoa natural. Você não é um ser comum. Você é incomum. Quando você foi salvo, você foi santificado. Ser santo significa separado. Significa que você é incomum. Você não é como as pessoas, não deve agir, pensar como as pessoas, porque o maior está dentro de você. A Bíblia diz que o maior está dentro de você. Se o maior está dentro de você, significa que tudo que vem está do lado de fora é menor. É menor. E por isso você pode ter a vitória de Cristo constante na sua vida. É uma dependência. Maturidade significa dependência do Espírito Santo e da palavra. Amém? Você entende isso?
Aleluia. Maturidade significa dependência do Espírito e dependência da palavra de Deus. Então você precisa mergulhar na palavra, declarar: eu tenho o Paracletos comigo, ele está comigo sempre. Quando vier situações que você pensa que está sozinho, sozinha, e aí você começa a pensar um monte de coisas erradas, turbilhões de pensamentos que trazem angústia, que trazem aflição, que trazem um suador em você, começa a dizer: oi, amado Paracletos, tu estás aqui comigo. Oh, louve-o, exalte-o. Como pessoa você deve adorá-lo, você deve obedecê-lo, você deve reverenciá-lo. Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Quando você pensa que ele é uma coisa, você diz para ele: Espírito Santo, me dá poder. Não, você está achando que ele é o poder como coisa. Quando você entende que ele é uma pessoa, você diz: Senhor, tu és Senhor, usa-me como tu queres. Paulo diz que quando contemplamos o Senhor, e o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito, a liberdade. À medida que você contempla o Senhor, você é transformado de glória em glória. Quando você se volta para o Espírito, aleluia, você é transformado. Mais da expressão de Jesus é vista na sua vida, amém? Aleluia, não tem como dar errado sua vida, não tem como dar errado sua vida, não tem como seu casamento dar errado, se você depender da pessoa bendita que vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas, amém? Amém. Aleluia, jovem, amém? Comece cedo a dependência, porque quando você semeia cedo, você colhe mais cedo. Amém? Amém, glórias a Deus. Jesus falou também sobre ele em João 15, 26. Quando, porém, vier o Paracletos, Consolador, traduzido para o português, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Por isso que quando você mente, ele não coopera com você. Amém? Por isso que a mentira nunca cola dentro daquele que é espiritual. Alguém fala: mas não, sim, não. Mas se não for a verdade, o Espírito da verdade diz: não, eu não vou dar luz nisso. Eu não vou testificar. Eu só posso testificar com a verdade. Que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja que o Espírito Santo, que procede do Pai, é o Espírito da verdade. E ele vai exaltar Jesus. Todos os dons que ele dá, todas as suas manifestações, não é para a glória de homem algum. Quando nós tocamos na realidade, no poder do sobrenatural, muitas pessoas se exaltam. Quando nós nos exaltamos, então o Espírito Santo não pode operar. Porque a única pessoa que deve ser exaltada na nossa vida é Jesus Cristo. Só Ele é digno de ser louvado e exaltado. Glórias a Deus. Em João 16, 7, a quarta ocorrência, Jesus disse: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, Parácletos, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Amém, glórias a Deus. Em Gálatas 3 diz que Cristo se fez maldito, morrendo na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse a nós os gentios, recebêssemos o Espírito prometido. Então a grande bênção da vida, a maior bênção da vida é ter o Parácletos morando em você, habitando em você. Ele é o selo da garantia que o seu destino está certo, que você é destinado a estar com o Pai, com Cristo por toda a eternidade. Ele é a pessoa presente que nos faz andar na realidade da obra consumada do Espírito Santo em Cristo Jesus. Ele é Deus conosco. Aleluia, amém? Aleluia, glórias a Deus. E a última ocorrência da palavra Parácletos está em 1 João 2:1. João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Se você nasceu de novo, o seu desejo não é pecar. Você não tem nenhum prazer no pecado. Pecado é desvio. Se você nasceu de novo e vive no pecado,
você está contra a sua natureza. Você vai viver angustiado, vai viver debaixo de culpa e condenação, porque é esse o fruto do pecado, o salário do pecado é morte na sua vida. Você perde paz, perde alegria, mas você é um filho da justiça, você é um filho da santidade. O seu prazer é manifestar Jesus. Você é como Ele é. Isso não é religião, isso é vida. Jesus não veio dar religião, Jesus veio lhe dar vida, vida abundante. Eu preciso ensinar um cachorro a latir? Vamos lá. Está muito fino. Eu sou pequenininho. É mais... o quê? Não, você não ensina cachorro a latir. Por que você não ensina cachorro a latir? Porque faz parte da vida. É natural, é espontâneo. Tudo que vem da vida é espontâneo. Jesus disse, o ladrão veio roubar, mas eu vim dar vida, e vida em abundância. O Espírito que está em você é a vida ressurreta de Cristo Jesus, que habita em nós. Você não deve viver por outra vida a não ser a vida dele. Paulo disse, agora que eu vivo na carne, vivo pela fé nele. Não mais vivo eu, mas ele vive em mim. Ele vive em mim. Como você vive essa vida? Pela fé. Pela fé, eu creio, Ele está em mim. Ele vai me dar a direção, Ele vai me mostrar o caminho, Ele vai me levantar quando eu cair, Ele me ensina a palavra. Eu louvo, eu adoro o Paracletos. Aleluia. Filho, não peque. Mas se você pecar, se de repente andando no caminho você cair, querendo seguir a vontade de Deus, houve uma interferência e você errou. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, diz João, se alguém pecar, temos Paracletos, advogado. Foi traduzido aqui como advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porque essa palavra no grego comum, ela está mais relacionada ao advogado de defesa. Paracletos é alguém que vem como seu advogado para dizer que você é inocente. Ele vem mostrando as provas, e as provas de Cristo Jesus são o sangue, aleluia, a palavra de Deus, o testemunho da palavra e o sangue. Se o diabo vem condenar e vem culpar você, o sangue de Jesus fala. A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai e Ele intercede por nós, Ele ora a seu respeito. E o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, a mente de Deus, Ele traz para você o conhecimento daquilo que Jesus intercede, dizendo, o sangue perdoou todos os seus pecados. O irmão me mandou a dúvida. Na verdade, um pastor me mandou a dúvida de um irmão da igreja dele. E ele já está conosco há um bom tempo. E aí o pastor estava conversando com ele e descobriu que ele não crê nessa questão de perdão de pecados. E aí eu falei, bem, eu fico muito empolgado quando alguém tem dúvidas na Bíblia. Eu amo isso. Se você tem dúvidas na Bíblia, eu amo isso. Porque eu acho que no mínimo você é uma pessoa que considera a Bíblia. É muito lindo. Então eu sempre falo para as pessoas, se alguém, para a equipe, sair daqui por questões de ensino, essa pessoa tem que vir falar comigo. Ouviu? Ouviu? Foi embora porque discorda de nós. Não. Você vai dizer para ela, no mínimo, em questão de honra, se você realmente honra a nossa vida, você honra, de fato, vive no princípio da honra, que é o princípio da bênção, então, no mínimo, você tem que falar com o pastor para poder esclarecer ou tentar te esclarecer das suas dúvidas. É que as pessoas, às vezes, não têm isso. Elas ouviram falar e elas não têm relacionamento vivo com Paracletos. Porque se você se relacionar realmente com Paracletos, se você viver a vida que ele te chama de comunhão, ele vai te conduzir à verdade. Ele vai te ensinar a verdade. Jesus disse, aquele que quer saber da verdade, ele saberá da verdade. Quem quer, encontra. Amém? É assim que Deus vê, é o desejo do coração.
A pessoa pode estar como um Paulo, okay, perseguindo a igreja, em nome da religião que ele vivia, o judaísmo, achando que era uma seita, esse povo que pregava outra coisa, Cristo Jesus, pediu cartas para os principais sacerdotes, e eles deram, pode ir, prende esse povo, mata esse povo, aniquila esse povo, e ele estava com uma tropa a caminho da cidade de Damasco. De repente uma luz brilha, e todos, diz a Bíblia, caem do cavalo, caem do cavalo. E aí Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Quando você persegue um deles, está perseguindo a mim, porque eu estou nele e eles estão em mim. Aleluia, amém. Amém. Nós precisamos das coisas do Paracletos, do sobrenatural do Paracletos. Nós precisamos viver esse sobrenatural. Se você sair daqui e encontrar alguém, de repente, aqui na Cairu, e aí a pessoa está lá no chão, olhando para cima e falando, e você olha, não vê ninguém, não ouve nada, a Bíblia diz que os que estavam com Paulo não viram nada e não ouviram coisa alguma, mas Paulo estava falando com o Paracleto, Jesus, estava falando com Jesus. Nós queremos o sobrenatural de Deus, mas somos muito ignorantes sobre ele, julgamos o sobrenatural. Não, isso parece que é loucura. Você chamaria o SUS, chamaria a polícia, fala: tem um cara louco falando com ninguém aqui. Mas podia ser Saulo, falando com o Cristo ressurreto. Então você tem que se abrir para o mover de Paracletos. A linguagem de Paracletos são sonhos e visões. Quando você nasceu de novo, ele colocou uma imagem dentro de você. E essa imagem é o seu destino, é o seu lugar de satisfação, é o seu propósito para esta vida. Você tem que aprender a ouvi-lo e a obedecê-lo para cumprir o seu propósito. Aleluia, glórias a Deus. Veja, então se alguém pecar, nós temos um advogado de defesa. Aleluia, não é um advogado de acusação. Não é alguém que está promovendo a sua acusação. Ele está declarando a inocência por causa do sangue. E aí o rapaz falou assim: não, eu creio que Jesus perdoou todos os pecados. Uma dúvida justa, talvez você tenha. Até aqui, até hoje. Essa era a dúvida dele. Até agora. Então, até agora que eu entrei aqui e falei: Senhor, me perdoa porque eu briguei com a Mel, me perdoa porque eu... e agora eu vou pregar. Eu estou brincando, eu não briguei com a Mel, não. Amém. Desculpa a minha voz. Aleluia, glórias a Deus. Veja, até aqui. Aí eu só respondi para ele dizendo assim: diga para ele que quando Jesus fez o sacrifício, já faz 2000 anos, que ele entrou nos céus com o seu próprio sangue e depositou diante do propiciatório celestial. E o sangue continua falando: eu perdoei o pecado de todo aquele que crê em mim. Ele continua falando, diz a Bíblia. Amém? Amém? Há 2000 anos atrás você não existia e todos os seus pecados eram futuros. Então olha a dúvida dele. Eu não creio que o pecado de amanhã Deus já perdoou. Ele crê que ele só é perdoado se ele confessar o pecado. Olha, irmão, você que está aqui, está distraído com a palavra, você pecou diante de Deus. Você não deu honra à palavra. E você não sai daqui condenado. Você sai daqui como você é, justificado. Deus não condena você, Ele continua te amando e tentando chamar a sua atenção. Isso é pecado, é desonra para com Deus. E você não confessa isso, você só acha que estava indisposto, compreende? A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, cometeu pecado. Quando Jesus traz a lei do reino, e ele diz: eu, porém, vos digo, isso significa que ele traz um padrão mais elevado da lei. Ele diz: na lei, para cometer adultério, você tinha que praticar o ato. Mas agora, se olhar para a mulher lá na internet, você já pecou com ela. Já é adultério diante de Deus. E você vai dormir sem confessar que pecou. Viu na rua alguém, olhou uma intenção, desejou, teve um instinto sexual ativado. E de repente você fala: uau, é interessante. Houve uma intenção dentro de você. Pecou. Você poderia fazer o bem e não fez por causa do tempo, horário, não deu. Pecou, diz a Bíblia. Então quem de nós é livre? Amém?
Então, você poderia dizer, na minha justiça eu consigo. Então, vamos supor que você salte 2 metros de altura, já é bastante coisa. Sem vara, sem nada. Uau, 2 metros. Alguém muito preparado pula 5 metros de altura. Uau, bate lá no teto e volta. Uau, que pessoa. Mas a lei está a 1000 metros. Quem salta 1000 metros? Ninguém. Por mais que você tente, você nunca vai alcançar o padrão de Deus. Por isso que Ele te deu graça. E Ele declarou que você é justo nele. É isso que Paracletos está dizendo. Quando você pecar, mas pecar é um desvio, não é um estilo de vida. João diz, se você vive na prática do pecado, você não o viu. Você não conhece o Paracletos. Você não conhece Jesus. Prática de pecado não é mais o nosso estilo de vida. Vive brigando com a sua esposa. Você é uma pessoa irritada. Você é grosseiro. Pecado. Pecado. Porque isso não é amor. O amor é gentil. O amor serve. O amor não busca os seus próprios interesses. Busca o interesse do outro. Se você só busca os seus interesses, pecou contra o amor. O amor é um mandamento. Amai ao próximo como a si mesmo. E você não confessou isso. Não, mas amanhã, quando eu errar, então eu penso e confesso. Você peca, já pecou só de ser contra a verdade. E Deus olha, filho, o sangue está aqui. Venha para o trono da graça, que você vai ouvir Paracletos dizendo, o sangue perdoou todos os seus pecados. Vá livre, não peques mais. Fica livre dessas amarras. Oh, quem vê o perdão ama a Deus. Quanto mais eu penso no perdão, mais eu amo a Deus. Mais eu amo a Deus. Eu deixo essa arrogância, essa soberba da carne, que não ouve, que não se submete, que não é ensinável. Os nossos problemas estão na carne. O diabo já foi derrotado. O diabo é um ser derrotado. Mas ele só instiga a sua carne. E você, não é assim. Você se opõe frontalmente à palavra de Deus. E aí você fala, está tudo bem. Se não fosse Paracletos. Deus disse, se não fosse as minhas misericórdias se renovarem sobre você, há muito eu e você estaríamos sumidos. Mas diga, louvado seja Deus por Paracletos. Aleluia, amém. Bem, essa é a vida abundante. Amém, seguir Paracletos. Não há tristeza quando você aprende a beber da vida abundante. Aleluia, não há solidão quando você aprende a participar da comunhão viva com Paracletos. Não há, aleluia. Em 2 Coríntios 13, aleluia, Paulo fala algo lindo. E essa é a base do nosso livro de consolidação. Espero que você complete os livros de consolidação com os novos. Não esqueça de mandar foto no grupo de líderes, amém? Amém, porque nós acompanhamos essas coisas. É tão importante. E a base do livro são as 3 maiores verdades. Amém? Eu falei o quê? 2 Coríntios 13. Amém. A graça do Senhor Jesus. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então veja, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui estão as 3 maiores verdades. Deus ama. E porque ama, nos deu Jesus. Aleluia. E o amor de Deus dado, que é Cristo, é a graça recebida. Então a graça é a expressão do amor de Deus, que é Cristo. Se Deus não tivesse dado, o amor permaneceria com Ele. E a graça não seria dada a nós. Mas porque Ele deu, Cristo é a graça manifesta. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Ele é a graça. Ele é o favor de Deus. O favor de Deus não está em coisas, está em Cristo. Ele é a resposta primeira e última para todas as suas necessidades. A pessoa de Jesus. Amém? O Pai é o arquiteto. Ele desenhou o universo. Ele é o maior pintor do mundo, como diz a canção. É o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. A minha voz não vai lá não. Veja,
Ele é o arquiteto, Ele te viu antes de você existir. Ele te desejou, você é da forma que Ele quer. O Pai, Ele moldou você. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na época certa, para realizar o plano certo dEle para você. Aleluia, identidade nele. É maravilhoso saber que você tem significância. Amém. Bem, o Pai idealizou tudo. E o Filho veio e colocou a obra em execução. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei consumando a obra que me deste na cruz. Ele disse: está consumado. Ou seja, Ele cumpriu todas as coisas. O perdão foi manifesto. A restauração. Adão perdeu a autoridade. Ele nos dá autoridade no seu nome. Adão é o velho homem. Nós somos o novo homem criado segundo Deus. Ou seja, Ele veio trazer a história no aspecto espiritual, dizendo que vocês não são desse mundo. O seu destino e a sua origem estão nos céus. Glórias a Deus, amém? É Ele. Amém? Ele executou, mas é na comunhão do Espírito que você desfruta. É como se você ganhasse um palácio com 380 mil quartos. Vamos por mais, né? Não sei definir o número. Mas o Espírito Santo é aquele que abre a porta e fala: entra, filho, tudo isso é teu. Ele abre outro e fala: tudo isso é teu, já foi consumado, já foi depositado, é teu. Desfrute da justificação, desfrute da paz, desfrute da alegria, desfrute da felicidade, desfrute de uma vida abundante, porque eu estou aqui apenas para ensinar o caminho, mostrar as verdades, anunciar o que há de vir e glorificar Cristo. Aleluia! Não dá para ser derrotado com uma pessoa dessa dentro de você. Uau! Por isso você precisa desenvolver prática. Quando a Bíblia diz comunhão com o Espírito aqui, comunhão com o Espírito, koinonia, é o tempo presente. Amém? A primeira pessoa que você recorre quando algo ocorre na sua vida demonstra o valor que ela tem para você. Amém. Algumas pessoas pensam que o discipulado substitui o Espírito Santo. Eu achava que a pessoa ia mudar porque agora ele está com outra. Você tem a expectativa no homem. O Espírito Santo, ele é o Deus residente. Ninguém pode ocupar o lugar, a pessoa, a presença e o ensino do Espírito Santo. Você tem que aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Ouviu, querido, ouviu, querida. Você pode dizer um amém? Glórias a Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa. Aleluia. Amém. Vamos seguir. Bem, Paracletos, no uso do grego comum secular, eu anotei algumas coisas só para, amém, alimentar o seu coração. É a palavra que Jesus escolheu. Ela também traz o sentido de alguém que encoraja as tropas para a guerra. Sabe, uma batalha. Quando tem aquele cara, vamos lá, em nome da nossa nação. E os exércitos, vamos. E morrem por aquele propósito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o encorajador. Quando você cair e falar: estou tão só, não existe mais ninguém, olha o que aconteceu na minha vida. Você está ouvindo os seus sentimentos, mas se você parar e descer e olhar para dentro e ouvir Paracletos, ele está dizendo: ainda que você caia 7 vezes, de todas elas eu te levanto. O seu lugar é na montanha, filho. É no lugar mais alto e não mais baixo. Eu vou te conduzir às fontes de água viva, aos lugares aonde há paz e descanso. Eu sou o seu guia. Ouça, Paracletos. Tenha comunhão com Paracletos. Tenha comunhão. Gaste 15 minutos por dia. Gaste só você para falar com Ele, com a palavra. Ele te guiará à verdade. Ele te ensinará as coisas. Seja uma pessoa sincera na presença dEle. E você vai receber as instruções dEle. Você vai perceber a sua carnalidade sendo mortificada. E esses pensamentos medíocres da vida vão desaparecer. E você vai enxergar céus abertos na sua vida. Que você tem um destino glorioso. E todas as coisas estão cooperando para o seu bem e vão te levar ao destino certo, porque aquele que prometeu é fiel e Ele nos guiará a toda a verdade. Não dependa dos seus sentimentos, dependa de Paracletos. Amém?
Mas a Septuaginta, que é uma tradução da língua hebraica para a língua grega, ok? Da Bíblia, da língua hebraica para a grega, ela diz algo interessante sobre a palavra consolador, confortador. Ok, usa intercambiavelmente essa palavra. Ele diz, é o conforto que ele dá, que capacita o homem a ir além do ponto de ruptura sem se quebrar. Aleluia. Amém. Eu não aguento mais. Tem alguém que vai te dar o suporte, a força. Amém. Tudo depende para a fonte que você recorre. Recorra para ele. Ele vai te robustecer com vida, com graça, com poder. Amém? Você tem que confessar a palavra no jejum de cura. Eu falei um texto impressionante. Aquele texto é impressionante e eu tenho aprendido com ele. Amém? Hebreus 4 diz que você deve manter firme a sua confissão. Mas manter firme não é Senhor, faz isso, eu sou, sabe, mais que vencedor em Jesus, eu sou. E de repente você se vê silenciado pelos pensamentos. Não, é você declarar com vigor, é você rugir como leão. Eu sou filho amado de Deus, é você falar com som audível. Experimente, filho. Paracletos é ousado. Paracletos te enche de energia. Aleluia. Eu não gosto de muito barulho. Então não vá para o trono de Deus. Ou compra um fone de ouvido. E fica ouvindo outra coisa. Porque se você acha que lá no trono de Deus tem um violino. Tudo suave. Não. A Bíblia diz que são vozes como o rumor de muitas águas. Adoração constante. Os seres gritando: Santo, Santo, Santo. Se esse não é seu lugar, então... Amém. Mas há um sentido cétuplo. Amém. Aleluia. Já estou encerrando logo mais. Da palavra paracletos. Amém. Primeiro, ele é ajudador. Diga ajudador. A questão é, a quem você pede ajuda nos dias da dificuldade? A Bíblia diz, o Senhor é o nosso ajudador. A quem temeremos? Que homem temeremos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A essência da palavra paracletos envolve, sim, ajudador. É alguém chamado ao lado para ajudar. Eu não posso. Paracletos. Ele vem. Eu vou levar isso com você. Pode deixar que eu posso. Compreende isso? A palavra paracletos, ela é passiva no seu sentido. Mas na forma da sua operação, da sua função, ela se torna ativa. Como? Porque o que define é a função do ajudador. Então, se eu chamo o Anderson para o meu lado, Anderson, você pode vir aqui, paracleto. Ele vai ser um paracleto. Anderson, nós estamos precisando fazer isso. Essa é a função, essa é a tarefa. Ele fala, sim, eu estou do seu lado, vamos juntos. Paracletos. Então, a função define o que ele fará. Quando você diz, Paracletos, eu estou precisando da paz. Ele vem ao lado e vai te levar para o rio de paz, para o lugar de fartura. Quando você diz, estou precisando de alegria, ele vai te fazer beber o vinho novo da alegria do Senhor. Compreende? A função torna Paracletos ativo. Quando você não pode, ele pode. O sentido do ajudador é, eu não consigo. Mas você pode dizer, Paracletos. E ele fala, eu estou aqui. Eu estava te esperando me chamar. Já viu quantas pessoas saem fazendo as coisas e nunca recorrem a ele? Normalmente, quando eu saio dali para entrar aqui, eu falo, Espírito Santo, vai na frente. Amém. Você tem que desenvolver consciência da presença dele. Ouviu isso? Consciência da presença. E como é isso? Você tem que falar com ele. Falar com ele. Você é casado, ok? E você é aquela pessoa, então, que liga a televisão, assiste as coisas, espera a comida, a roupa lavada, e sei lá o quê, sua esposa para você é só um robô. Agora, né, vamos ter robô, acho assim. É só um robô fazendo as coisas e tal. Você não senta para desenvolver diálogo. Você não senta para olhar nos olhos e compartilhar risos e brincar e abraçar e sei lá o quê. Amém?
Então, quando eu sento com a Mel, é uma diversão, é uma graça. 34 anos, cada vez melhor, cada mais empatia, gosto, amor, presença, conhecimento, percepção, sem que palavras sejam ditas. Prazer está envolvido, porque você desenvolve relacionamento. Você, quando é uma pessoa totalmente sem relacionamento, sem comunhão com, não há crescimento. Não há relacionamento que cresce sem comunhão. Ah, pastor, ensina alguma coisa para nós, casal, vencermos. Bem, primeiro tenha comunhão com Paracletos, porque sem paz interior não há paz exterior. Amém? Primeiro Deus, mas depois desenvolva relacionamento sadio com a sua esposa, com o seu marido, comunhão. Para de reclamar da vida. E louve a Deus pela presença dela, dele, do amor, do carinho. Aleluia! É tão simples. E as pessoas complicam. E elas querem achar alguma coisa para tentar resolver seus problemas e nunca se resolvem. Oh, Paracletos vai te ensinar todas as coisas. Amém? As pessoas vivem correndo para lá e para cá. Eu vim agora aqui, vou lá, ouvi dizer, vou ver se eu consigo lá. Elas ficam buscando ajuda em muitos lugares. Só esquecem que o maior está nelas. Amém. Ele é também, Paracletos significa, no grego, é um confortador. Em Atos 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto é Paracletos. Isso significa que crescimento envolve comunhão com Paracletos. Pastor, a minha célula não sai do lugar. Talvez você tenha que mudar a sua agenda. A minha vida não muda. Acho que você deveria só priorizar sua agenda. Em vez de ligar logo de cara naquele YouTube de manhã, só para ouvir uma frase de efeito, falar, Deus abençoe seu dia com aquela florzinha e o passarinho. Ah, um dia maravilhoso. Só porque você olhou aquela florzinha, aquele negócio sem graça. Não. Dedica um tempo para falar, Paracletos, tu estás aqui, nunca estou só. Espírito, me instrui, mostra-me Jesus, me ensina a palavra, eu preciso ver, eu não consigo vencer, olha como eu sou irado, eu me irrito, na hora, eu não consigo, Paracletos, mas Jesus está em mim, vida do Deus paciente está em mim, eu confio em ti, você vai ver o que vai acontecer. Você sai da religião e entra para a vida, filho. Sai da religião e entra para a comunhão com Deus que está em você, com a residência permanente do Deus que não te abandona. Amém? Glórias a Deus, aleluia, amém. Confortador é o nosso conselheiro, aleluia. Em 1 João 2,27, diga comigo, aleluia. Amém. Eu fico empolgado quando eu falo do Espírito Santo. Amém. Eu acho maravilhoso o plano de Deus. Ele podia ter perdoado os nossos pecados e falado, filho, se vira, vive em santidade, lute as batalhas, ore bastante, faça as coisas, e você então pode alcançar o reino, o perdão. Muitas pessoas ensinam isso, mas ele fala, não, filho, eu sei que você não vai conseguir. Eu sei que não é pela sua força, nem pela sua violência e pela sua braveza. É pelo meu Espírito. E eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Uau! Oh, Jesus, por isso que ele disse, é necessário que eu vá. Vocês podem chorar a minha partida, mas vocês vão se alegrar quando ele vier. O outro Paracletos virá para estar com vocês para sempre. Não apenas 3 anos e meio, como Jesus na terra, mas para sempre. E ele está conosco, bendito seja o Espírito Santo. 1 João 2,24 diz João, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Uau! Então há uma unção, que a unção é a habilidade de Paracletos. Essa unção nos ensina, sabemos que ele nos ensina, então a unção está relacionada a Paracletos, o Espírito Santo, amém?
E aqui diz, permanecei nele é em Cristo Jesus. Como é que você permanece nele? Quando você ouve o ensino de Paracletos. Quando você é guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da lei. Então, o Espírito Santo te guia à verdade da graça, da obra consumada de Jesus, amém? Aí você fala, uau, então não preciso mais nem ir na sala de aula, em maturidade do Espírito, nem naquele curso chato de CTL. Estou brincando, ninguém fala isso dos cursos. Amém, ok. Ah, não vou mais. Saiu. Cadê a pessoa? Saiu. Irmão, tenha um equilíbrio emocional. Viva no Espírito, por favor. Pare de sair dos grupos sem honrar as pessoas. Uma vida de desonra é uma vida de fracasso. Nunca saia de um grupo sem justificar para aquele grupo por que você saiu. Isso é honra. Você não sai batendo as portas, fecha ela direitinho, porque um dia você pode precisar bater nessa porta e retornar. Se você fechou bem, o seu caminho está preparado. O seu lugar ainda está preparado. Por favor, use sabedoria de Paracletos, não coisas da carne. Você acha que vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas com essas atitudes arrogantes, desonrosas? Nunca. Isso é carne, é fruto do diabo. Não viva isso. Ame Paracletos, ouça Paracletos. Ele é o amor que foi derramado. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito dado. Significa que Paracletos é o amor. E o amor é perfeito. O amor é o vínculo de toda a maturidade, diz a Bíblia. Ouça, Paracletos, relacione-se com ele. Pastor, eu não consigo, sabe, eu tenho procurado. Desista de procurar. Apenas reserve um tempo com ele e com a palavra, porque ele te guia na palavra. Amém? Amém. Mas toda verdade tem extremos, de um lado e do outro. A Bíblia diz que a sabedoria ela é moderada, mas os extremos são perigosos. Tem aqueles que dizem, não, o Espírito Paracletos, como o Senhor falou, está escrito, me ensina tudo e eu não preciso ouvir ninguém. Porque você age assim, você pode perder de fato a sabedoria divina para ter êxito na sua vida. Porque a direção de Paracletos, primeiro, ela é confirmada pelo ministério quíntuplo. Diga, ministério quíntuplo. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São irmãos que andam com você, que têm unções dadas por Deus. E quando você vê a direção real, o envio real de Paracletos, o Espírito Santo, existem duas coisas que ocorrem basicamente. Uma, ele fala com você, mas depois ele fala com a sua equipe. Receba a verdade. Ela é o escudo, ele é o Espírito da verdade. A verdadeira amizade é, eu te amo tanto, meu irmão, que não vou deixar você ficar aí. Isso está errado. Você tem que parar com isso. Você tem que corrigir isso. Você tem que se posicionar em relação a isso. Isso é amizade. Paracletos só fala a verdade. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Glórias a Deus. Sem falar que ele é aquele que te dá os dons. Os dons de poder para realizar coisas. A fé, a operação de maravilhas, os dons de cura. Ele também é aquele que dá os dons que falam, a profecia, a interpretação, línguas e interpretação. Ele também te dá os dons que mostram as coisas. Ele te dá a palavra de sabedoria. Deus sabe todas as coisas, mas te dá uma palavra que soluciona os problemas. Te manda atrasar uma porta lógica, porque ele sabe tudo. Glórias a Deus. Ele te dá a palavra do conhecimento, que revela algo que você está precisando. A chave presente que você talvez ainda não discerniu pela presença dele, pela convicção dele, pela impressão dele. Ele pode dar o dom para alguém falar, é isso mesmo na sua vida. Ele te dá o discernimento do Espírito. Ele é Paracletos. Aleluia. Ele te habilita para a guerra. Ele te motiva para a batalha. Ele diz, vamos, a vitória já foi nos dada. Nós vamos entrar e possuir o que é nosso. Vamos fincar a bandeira, porque Jesus já conquistou. Aleluia. Isaías, quando profetiza sobre Cristo, profetiza que ele, o renovo, o Messias, o ungido, o Cristo que é ungido, ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor, repousará sobre ele. E ele descreve as ações múltiplas do Espírito. João vê 7 tochas
Não são 7 espíritos, é o único espírito em diversas manifestações. E ele está aqui para, aleluia, nos avivar, nos motivar. Oh, que você, em nome de Jesus, tenha consciência da presença. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Se você puder, levante os seus braços para o alto. Oh, e diga algo para ele. Oh, amado Jesus. Oh, amado Paracletos, Espírito Santo, que está aqui, que ouve, que sente. Oh, diga comigo assim, uma confissão, diga. Em nome de Jesus, eu me arrependo pelas vezes que negligenciei a tua voz, Espírito Santo. Nesta hora, que a tua palavra, que me lava, me leve ao novo nível de entendimento da tua vontade. Eu creio que tu me guiarás a toda a verdade. E eu desejo, eu abro meu coração e eu declaro: cumpra em mim a tua vontade. Eu quero ouvir o que estás dizendo a meu respeito para mim. Eu confio em ti, amado Paracletos. Amém. Amém. Ele é o fortalecedor. Receba força, receba consolo. Ele é o consolador, ele é o confortador, ele é o amigo fiel. Ele sempre está com você. Aleluia. Ele te toma pela mão, ele te carrega pelo colo, mas ele não vai deixar você na posição que você está, porque coisas maiores e melhores, coisas novas Deus anuncia a cada dia do seu trono. E a Bíblia diz que aquele que vive de acordo com Paracletos viverá na novidade do Pai. Deus tem coisas que vêm maiores sobre nós, a mais do entendimento de Cristo, mais da graça recebida. Deus vai te usar com grande sabedoria, graça. Ele vai abrir as portas necessárias da sua história. Ele é aquele que tem as chaves, é aquele que te guia. Você é por dentro bilhões de vezes maior do que é por fora. Nos dias da crise, nos dias da tempestade, não busque socorro no exterior. Volte-se para aquele que está dentro de você. Ele é maior do que tudo e do que todos. É Ele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e te deu a vida eterna para você viver a vitória de Cristo hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, oh aleluia, vem inundar, adore nesse momento, é o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo, vem iluminar, em nome de Jesus. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Enquanto louvamos, eu quero que você imponha as mãos sobre alguém. Diga para ele: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Paracletos, seja cheio, em nome de Jesus. Eu uso a autoridade desse nome para declarar: seja cheio do Espírito, fale em outras línguas, receba de Paracletos nessa hora, receba força, receba consolo, receba energia, receba disposição.